Queridos, graça e paz a todos, uma boa noite a todos os irmãos, obrigado por nos receberem em suas casas, em seus corações. Para mim é sempre um privilégio estar com vocês, voltar à minha casa, onde eu nasci, onde eu cresci. Para mim é uma alegria estar com vocês nesta noite. Eu quero abrir a Bíblia com vocês em Lucas, capítulo 18. Queria compartilhar uma palavra com vocês. Obrigado aos irmãos que nos recebem aqui, Gilmar, pastor Samuel, todos os queridos que nos recebem. Uma honra estar com vocês. Lucas, capítulo 18, versos de 9 em diante. Diz a palavra: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Publicano, estando em pé, longe, ele dizia assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos falar com o nosso Pai. Pai, nesta noite nós estamos diante da Tua palavra, preciosa, poderosa, infalível. Portanto, eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez fale conosco, que o Senhor tenha liberdade de nos ferir com a Tua palavra e nos curar, porque o mesmo Deus que fere é o Deus que cura. Que nesta noite a Tua palavra, como sempre, seja um bisturi, por meio do qual o Senhor possa operar em nós, os que cremos, e arrancar de nós tudo que não agrada ao Senhor, e produzir em nós o caráter do Teu santo e amado Filho. Pai, faça isso. Nós estamos na Tua mesa de cirurgia. Tu és o nosso cirurgião por excelência, e nós queremos ser operados por Ti e pelo Teu Espírito. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bem, queridos, eu queria nesta noite refletir com vocês um pouco sobre o Pai de todas as divisões. Nós já um dia ministramos aqui sobre a mãe de todas as virtudes, mas hoje eu quero falar sobre o Pai de todas as divisões. Amém? Jesus aqui, ele está fazendo uma análise sobre 2 classes religiosas marcantes de seus dias, que eram os ícones religiosos de seus dias. Eram extremos, não é? Os publicanos e os fariseus. E Jesus, avaliando o comportamento de cada um deles, fez uma avaliação muito interessante. Mas eu queria pensar uma frase que ela sintetiza, amados, a expressão de algo que tem produzido muita coisa ruim no meio da igreja e no mundo inteiro. Eu queria pegar a frase do fariseu, que diz: eu não sou como os demais. Eu não sou como os demais. Essa frase, amados, ou essa mentalidade, é que às vezes a gente tem a mentalidade, mas a gente não verbaliza a mentalidade. Mas é interessante que ele expressou a sua mentalidade. Ele diz: olha, eu não sou como os demais. E ele vai falando de suas qualidades. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, não sou roubador, não sou adúltero, não sou nada disso, como esse. E sobrou para o pobre do publicano que estava ali do lado. Amados, esta mentalidade tem produzido muita coisa ruim na vida da igreja.
Esta é a base da divisão vergonhosa da igreja em nossa cidade. Se eu não sou como os demais, eu não preciso deles, nem tenho qualquer coisa a aprender com eles. Muito pelo contrário, eu só tenho que ensinar, porque eu estou numa classe superior. Eu não tenho um compromisso com ninguém, porque afinal de contas eu sou de uma estirpe superior, que jamais deve se misturar com a gentalha, com os demais, para não me nivelar com eles ou não contaminar a minha sagrada doutrina, a minha sagrada religiosidade. Então isso tem produzido historicamente divisões profundas na vida da igreja. Divisões entre nós mesmos como irmãos. Quando nós nos julgamos melhores uns do que os outros. Mas não apenas essa frase, essa mentalidade, não só causa males e tragédias dentro da igreja, mas ela causa também males no mundo inteiro, amados. Os males que essa mentalidade produziu na história. Só lembrando um pouco nos males que essa mentalidade produz no meio cristão, é que Jesus, nos momentos finais, ele diz: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso era o que estava no coração de Jesus. Mas havia alguém que insistia em fazer parte de um grupo superior. Então, amados, essa mentalidade, que nem sempre é verbalizada por nós, ela produz muito mal, muitos males no meio da igreja. E nós vamos falar um pouquinho desses males. Mas deixe-me dizer o que essa mentalidade produziu também na história. Não só no meio da igreja, mas também produziu na história da humanidade. Essa frase, amados, ela parece ser muito espirituosa, mas bíblica e teologicamente ela é totalmente equivocada. Além de ser a mãe de todas as segregações e divisões produzidas no mundo. Baseada nesta mentalidade maligna, Adolf Hitler promoveu o holocausto contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, julgando que a raça ariana era superior a todas as demais. Mas também foi a mãe do apartheid, que foi um regime de segregação racial adotado em 1948 até 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacionalista da África do Sul. Quem não se lembra da vergonha do apartheid, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados, foram negados pelo governo, formado pela minoria branca. Quantas tragédias essa frase, essa mentalidade produziu também na história da raça humana. Mas não só isso, queridos. Essa mentalidade produziu também a segregação racial nos Estados Unidos, onde ela era aplicada para situações normais de discriminação e racismo pela comunidade branca contra os não brancos na década de 1940. E tantos outros males nas relações sociais, raciais e espirituais no mundo. Foi por ela, e lutando por ela, que um pastor chamado Martin Luther King morreu. Ele lutou e muitos pastores assumiram essa causa para varrer dos Estados Unidos essa vergonha de separar raças. Mas infelizmente, amados, essa mentalidade, não sou como os demais, ainda impera muito no meio religioso. Impera muito. Agora, nós confessamos isso? Não, nem sempre nós confessamos. Mas o grande problema nosso não é a confissão, é a prática dessa mentalidade. Muitas vezes nós não temos coragem de confessá-la publicamente, mas temos muita coragem de pensar e praticar no dia a dia. Quando nós falamos algumas loucuras, às vezes é bom que às vezes quando a gente fala, pelo menos alguém interna a gente, vai dizer, mas está doido, deixa eu internar ele. Agora, quando a gente não fala, a gente só pensa e pratica, nós somos
espiritualmente e religiosamente certinhos, né? Somos politicamente corretos. Mas, amados, essa frase, ela traz em si pelo menos 3 grandes defeitos. Em primeiro lugar, ela é carregada de orgulho. E o grande problema, o pai de todas as divisões, chama-se orgulho. Porque é uma frase de alguém cheio de orgulho, que se acha que está no nível superior. De alguém que tem a coragem de dizer, eu não sou como os demais. Pois bem, Jesus ataca mortalmente essa mentalidade. Ela traz em si 3 coisas negativas. O primeiro é orgulho, achando que somos melhores e mais santos que os outros, que não têm a mesma visão ou a doutrina que nós. Mas ela traz em si também um complexo de superioridade. Romanos 12:3 diz que não é para nós pensarmos, não é para nós acharmos que nós somos melhores do que ninguém. Achando que nós somos de uma casta superior aos demais, por causa dos dons que temos, por causa da visão teológica que nós temos, ou das obras que nós realizamos em prol do reino, nós não somos superiores a ninguém, amados, até porque tudo que temos nós recebemos do Senhor. Em terceiro lugar, ela carrega em si, além de orgulho e complexo de superioridade, ela traz em si a ignorância da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Porque ali ele derrubou o muro de separação, que separava os homens. Ele derrubou qualquer muro de divisão. Então isso revela uma ignorância. Ignoramos a obra de Cristo na cruz, que nos trouxe paz, nos fez um só povo, matando as inimizades a todos, e nos fez concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, amados, já não há ninguém de 5ª categoria, nem de 1ª categoria. Jesus nivelou todos numa só categoria. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus não tem gente de 1ª nem de 5ª categoria. Todos pertencem à mesma categoria. Todos foram comprados e lavados no seu sangue. Amém, amados? Agora veja bem, o fariseu ele tinha um nobre propósito. Ele não estava fazendo algo errado, ele foi orar. E esse é o nosso problema. Às vezes nós pecamos em coisas espirituais. Ele subiu ao templo para orar. Ele tinha um nobre propósito. O problema dele não era o lugar onde ele estava, era a mentalidade e o coração que ele tinha. Ele sobe para orar, ele não foi fazer coisa errada, ele foi orar. Mas ali ele começa a olhar para si e olhar para o outro e fazer uma distinção. Infelizmente, amados, era algo nobre que o que os dois faziam, tanto o publicano como o fariseu. Mas o seu problema foi a atitude de seu coração que se perdeu dentro do templo com orgulho, críticas e vaidades. Quantas vezes na igreja nós temos propósitos nobres, mas facilmente nos perdemos com atitudes carnais contra nossos irmãos. A exemplo do fariseu, muitos de nós podemos estar voltando de nossas casas, de nossos cultos, muito mais pesados e carregados de pecados do que quando nós entramos. Porque damos lugar à crítica, damos lugar a julgamentos, damos lugar à segregação, a pessoas e aos nossos irmãos. O publicano estava pecando dentro do templo, o lugar mais nobre de se aprender, mas ele estava fazendo juízo daquele pobre publicano. Queridos, a divisão é exatamente o negócio das denominações. Paulo critica severamente, acho que as denominações nasceram na igreja de Corinto. Vocês dizem que eu sou de... Um diz eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e tinha um grupo mais espiritual que dizia eu sou de Cristo. E Paulo bate duramente contra eles, por causa daquela mentalidade. Porque todos somos comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todos somos dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Você não pode ter um pedigree batista, ou assembleano, ou pentecostal. Você tem que ter as marcas do Senhor Jesus. As denominações, infelizmente, fazem uma coisa que Deus abomina. Sabe o que é que Deus mais abomina? Provérbios 6, 16 a 19, diz que há 6 coisas que Deus não gosta, mas tem uma que Ele odeia. São pessoas que semeiam discórdia entre irmãos. O negócio da denominação é construir muros. Enquanto que os verdadeiros apóstolos de Deus e Cristo constroem pontes que ligam, que conectam o povo de Deus uns aos outros. Porque nós, como povo de Deus, isolados, nós somos desequilibrados. O nosso equilíbrio está em viver em comunhão. Está em viver em comunhão, em repartir os dons, os talentos, tudo o que Deus nos deu. Eu sozinho, você isolado, a Bíblia diz, ai do que estiver só, Eclesiastes 4:9. Quantas pessoas se isolam, como os essênios, querendo montar uma comunidade pura, uma igreja pura, mas já está contaminado com o seu próprio orgulho. O fato de nos isolarmos, não quer dizer que nós vamos manter a santidade, que nós estamos presos dentro de nossos venenos, de nossos equívocos teológicos. Paulo, sendo o homem que teve a revelação mais gloriosa que um homem já pôde ter na face da terra, ele diz que ele subiu para comparar com Pedro, Tiago e João a doutrina que tinha recebido para não correr em vão. Ele sentia a necessidade de conferir o que tinha aprendido. Ele recebeu de Deus, mas ele não se julga o dono absoluto da verdade. Ele tem a humildade de comparar com os outros, para ver se de fato ele estava praticando a doutrina correta. Ele não se isola, porque esse é o espírito maligno denominacional, se isolar, construir muros, muro que nos separa de nossos irmãos, muros que dividem as igrejas. Então, amados, por que a denominação é maligna? Porque ela constrói muros que separam o povo de Deus. O Abílio, lá de Bauru, ele disse que ele teve um sonho um dia, que ele disse que viu um monte de patinho nadando e havia uma cerca. Havia uma cerca no lago e havia cerca, porque haviam donos diferentes, como na igreja, tem muitos caciques de denominações. E havia cerca lá, aquele monte de cerca, os patinhos, tudo nadando, querendo se juntar um com o outro. Mas havia cerca que separava. Quando foi um dia, Deus mandou uma chuva torrencial, que encheu o lago, e as pontes ficaram, a cerca ficaram tudo coberta. Os laguinhos, os patinhos no outro dia era só festa, tudo nadando, brincando, correndo, nadando uns com os outros, tudo na maior alegria. A nossa esperança é que Deus derrame um mover do Espírito Santo tão grande sobre a terra, que os muros denominacionais vão ser cobertos pela glória de Deus. Amém? Nós não vamos mais querer saber quem é batista, quem é assembleano, quem é pentecostal, mas quem é que tem a marca do Senhor Jesus. Porque nós fomos comprados, lavados e remidos no mesmo sangue. Nós não podemos ter um espírito denominacional de divisão, mas um espírito de Cristo, da unidade e da comunhão. E quando eu digo isso, amados, eu não estou falando de jamais, eu abomino, e creio que a gente tem que ter muito cuidado com o ecumenismo. Não estou falando de ecumenismo. Ecumenismo nivela por baixo. Unidade da igreja nivela por cima, em torno das verdades inegociáveis do Evangelho. Amém? Eu não estou falando de ecumenismo. Eu não estou dizendo que você vai se reunir com qualquer pessoa. Mas eu vou dizer que nós precisamos estar juntos com gente que ama e teme a Deus tanto quanto nós. Amém, queridos? Esse é o espírito denominacional, a divisão, construir muros. Mas Deus está levantando verdadeiros apóstolos que vão construir pontes para conectar o povo de Deus e para que cada igreja cumpra com o seu papel. Vocês aqui têm um papel importante. Vocês têm uma graça que Deus deu que nenhuma outra congregação tem. E vocês precisam ministrar a graça que Deus tem dado a vocês a outros irmãos. Como precisam também receber a graça de outros irmãos. Mas o que o inimigo faz? Ele faz o que Deus mais odeia, ele separa irmãos. Separar irmãos é a pior coisa, a coisa que mais Deus odeia. Jesus diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviastes. O que essa mentalidade produz, amados? Quais são os frutos dessa mentalidade? Ela produz isolamento.
ela produz isolamento. Isaías 65:5. Eles falam assim, é interessante que eles dizem assim que se julga mais santo do que os outros. Nossa suposta santidade nos leva ao afastamento de todos aqueles que não são iguais a nós e que não pensam, não creem como nós. Toda pessoa, religião que se isola, amados, atrás de muros, se torna prisioneira de seus próprios enganos. É muito perigoso isso. Mas Isaías 65:5, o texto é um texto que diz que para que mantenha a distância, porque afinal de contas eu sou mais santo do que você. Ela produz também autossuficiência. Apocalipse 3,17, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. O Senhor diz, e você não sabe que é pobre, cego, nu, desgraçado e miserável. Produz autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu tenho tudo, eu não preciso nada de ninguém. Produz afastamento, Lucas 15:28. Produz afastamento, queridos. Esta mentalidade também produz afastamento de nossos irmãos, que são diferentes e mais fracos e débeis do que nós, mas que precisam da nossa ajuda para crescer em Deus e serem santificados e aperfeiçoados em Cristo. Quantos de nós, às vezes, nos colocamos num pedestal como o irmão do filho pródigo? Disse, vindo esse teu filho. Não é teu filho, é seu irmão. Mas ele dizia, vindo esse teu filho, ele já tinha desistido do seu irmão. Ele não chamava mais de meu irmão, mas de teu filho. Produz isolamento, queridos, essa mentalidade. E você vê que, engraçado, né? Que ninguém sabia o paradeiro do filho pródigo, mas ele sabia que o irmão estava aprontando com as meretrizes. Interessante como pessoas críticas sempre sabem da vida dos outros e só sabem coisa ruim. Ele não falou nada de positivo do irmão. Só disse, vindo esse teu filho que gastou o teu dinheiro com as meretrizes. Como é que ele sabia tanto detalhe da vida do irmão? Só sabia coisa que não presta do irmão, mas nunca foi atrás do irmão para trazê-lo de volta. Produz discriminação, amados. Lucas 15:30. Vindo esse teu filho que gastou o teu dinheiro com as meretrizes. É mais fácil a gente ver defeito do que a gente vê qualidade nas pessoas. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecado, mas o espírito de crítica vê multidões de defeito. Agora, amados, qual o grave problema da igreja moderna, a igreja de nossos dias? O grande problema da igreja de nossos dias, a igreja de nossos dias, talvez parece um pouco com esse moço, com esse publicano, com esse fariseu, não é? A igreja primitiva confessava pecados, a igreja moderna só confessa vitória e prosperidade. Diz Atos 19:18 que muitos dos que criam vinham confessando e publicando os seus feitos. Mateus 3:6 diz que eles eram batizados confessando os seus pecados. Tiago 5:16 diz, confessai vossas culpas uns aos outros. Mas a igreja moderna só conta, eu era assim, eu estava na miséria, eu não tinha onde morar, hoje eu tenho 5 carros, hoje eu tenho 10 carros, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho... A igreja primitiva confessava pecados, confessava suas misérias, confessava, amados, o quanto ela precisava de Deus. Todos os grandes, isso, sim. Todos os grandes avivamentos, amados, que sacudiram a terra, começaram com conhecimento, com reconhecimento de suas misérias e confissão de pecados. Neemias 9, de 1 a 14, Jonas 3, 5 a 10, 2 Crônicas 15, 8 a 19, Daniel 9, de 9 a 24. Todos homens que puseram a boca no pó, reconhecendo as suas misérias, amados, e quando eles reconheciam os seus pecados, quando eles, como publicano, diziam, Deus, tenha misericórdia de mim, pecador, amados, não há um lugar para Deus operar mais do que no meio da humildade. O melhor cenário para Deus operar é quando Ele vê pecadores com a boca no pó, chorando as suas misérias e os seus pecados. Mas quando Ele encontra homens arrogantes, que falam de suas pretensas qualidades e não reconhecem suas misérias, Deus passa longe e Deus abate o orgulhoso. A igreja hoje precisa confessar mais pecado. A igreja de hoje precisa de mais lágrimas. A igreja precisa chorar as suas misérias.
A igreja precisa chorar pelo mundo, e a igreja precisa chorar seus pecados, porque o dedo de Deus está aí, trazendo juízo sobre as nações, e a igreja não vai escapar se ela não se arrepender de suas desgraças, de suas misérias, se ela não vomitar seus pecados, suas imundícies, ela vai sofrer o juízo de Deus. Um dia o Papa Leão X chegou a Calvino e disse: Calvino, nós não precisamos mais dizer, nós não temos ouro nem prata, porque nós temos. A igreja tinha 10% de toda a riqueza da Europa, era dela, que ela roubou, matou e destruiu para conseguir grandes riquezas. E João Calvino disse: nós não precisamos dizer não temos ouro nem prata, mas também não podemos dizer ao paralítico, levanta-te e anda. Nós precisamos chorar as nossas misérias como igreja, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nós precisamos descer de nossos pedestais, e temos que pôr a boca no pó, e nos arrependermos diante de Deus. A igreja tem que parar de confessar vitórias e prosperidade, e começar a vomitar pecado, começar a confessar pecados, amados. Lembre-se, que é promessa de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos. Há muito caminho no meio do povo de Deus, muito caminho mau, do qual nós precisamos nos arrepender. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi assim com o filho pródigo. Sua nova história de vida começou quando se humilhou diante do pai e confessou a sua indignidade e disse: Pai, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho, trate-me como teu empregado. A cura vem quando nós reconhecemos nossas misérias e as nossas doenças, amados. Mas o filho mais velho continuava contando vantagem de sua suposta santidade, de sua justiça, de seu trabalho. E por ironia, o filho pródigo termina fora de casa, e o filho pródigo termina dentro, e o filho mais velho, o santo, termina do lado de fora. Aquele que nunca tinha transgredido nenhum mandamento, aquele que nunca tinha falhado, aquele que nunca tinha se desviado de casa, nunca tinha transgredido um mandamento, termina a parábola com ele do lado de fora. E às vezes é isso que acontece com muitos de nós. Quando nós passamos a tecer crítica contra as pessoas e nos julgamos melhores do que elas, porque ela se veste de maneira diferente, porque ela usa alguma coisa diferente, ou porque ela tem o cabelo assim, o assado, e quando nós começamos com críticas, eles vão entrar no reino primeiro do que nós. E nós, todo bonitinho, religiosamente, politicamente correto, vamos arder no fogo do inferno com as nossas críticas e com o nosso orgulho. Amados, a vida do filho pródigo começou quando ele reconheceu a sua indignidade, quando ele reconheceu o tamanho de seus pecados, que ofendeu até o coração de Deus, que é o Pai de toda autoridade. Ele não tinha pecado apenas contra o Pai, ele tinha pecado contra o topo de toda autoridade. Amém? Quais são as evidências de nosso orgulho, amados? Em primeiro lugar, a tentativa de manter nossa boa reputação diante dos homens. Amados, reputação é aquilo que os homens pensam que eu sou. Caráter é aquilo que Deus sabe que eu sou. Não zele por tua reputação, zele pelo teu caráter que Deus vê. Os homens podem ter em alta conta, porque você tem um verniz religioso bonito, mas diante de Deus, Deus abomina. Ele disse para a igreja de Laodiceia, que se dizia rica, se dizia próspera. Queridos, nós não temos que cuidar da nossa reputação, nós temos que cuidar do nosso caráter, porque caráter só Deus vê. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém vê. Reputação é o que os outros pensam que eu sou, mas caráter é aquilo que efetivamente eu sou. Essa evidência de orgulho, essa tentativa, esse desejo também, em segundo lugar, de manter o verniz espiritual, a nossa supremacia ministerial sobre os demais. Em terceiro lugar, o desejo de manter nosso status diante das pessoas. Queridos, isso não vale nada. Agora vamos falar de alguns exemplos de empatia na Bíblia. Alguns exemplos de pessoas que não agiu como esse fariseu. Isaías 6,5, ele diz assim: ai de mim,
que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei. Isaías, ele desce do pedestal e ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Ele se nivela com os pecadores, amados. Quem vê a glória de Deus não consegue andar de nariz empinado. Quem vê a glória de Deus vê as suas próprias misérias, e quando ele viu a glória do Senhor, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Ele não apontou o dedo para ninguém, apontou o dedo, ele olhou no espelho, em vez de olhar para a janela e ver o defeito dos outros e culpar os outros. Ele olhou no espelho. Pessoas maduras, quando tem que justificar o seu fracasso, sempre olha no espelho. E quando tem que justificar o seu sucesso, sempre olha pela janela para buscar pessoas que o ajudaram. Mas normalmente pessoas orgulhosas, sempre quando tem que justificar os erros, olha pela janela. Isaías olhou no espelho e diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros. E Paulo, amado, se inferiorizou. Lá em 1 Timóteo ele diz assim: grande é o mistério, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Num dado momento, Paulo, por isso ele foi o príncipe dos apóstolos, no início da sua conversão, ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Depois, mais um pouco, ele diz: eu sou o menor de todos os apóstolos. E por último, ele diz assim: que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal dos pecadores. Depois de tudo que ele fez pela igreja, ele diz: eu sou devedor, eu sou o principal dos pecadores. Jesus veio ao mundo para morrer por mim, pelos pecadores, os quais eu sou o principal. Mas hoje é uma corrida desenfreada por títulos, por fama, por posições eclesiásticas. Já não basta ser pastor, querem ser apóstolo, semideus, vice-deus. Eu não sei onde vai parar essa corrida, mas Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Aleluia. Queridos irmãos, que Deus nessa noite fale ao meu e ao seu coração. Esses homens foram homens que tiveram empatia com os outros. Amém? Agora, exemplo bíblico de antipatia. Por exemplo, Pedro. Pedro banalizou os gentios, em Atos 10, 14. Quando o Senhor mostrou lá naquele lençol, em Atos 10, verso 14, todo tipo de quadrúpede, réptil, aqueles animais, ele diz assim, o Senhor diz: pega, mata e come. Ele diz: não, eu não como nada que seja comum, imundo. E Jesus diz: não chames imundo. Deus falou, aquilo que Deus purificou. Amados, nós temos muita facilidade, no nosso espírito de fariseu, em rotular as pessoas de imundas. E o Senhor diz: não chame ninguém de comum, nem de imunda. Sabe, queridos, que eu tive no meu orgulho, na minha religiosidade maldita, muitas vezes eu tive que pedir perdão a pessoas, porque num dado momento na minha vida, uma vez nós fomos promover um encontro, e alguém falou a meu respeito, disse: nesse encontro só vai de querubim para cima. Misericórdia, já pensou? Só querubim para cima, aqui nos encontros que eu promovia. Alguém disse. Mas graças a Deus que o Senhor faz a gente ver, que o Senhor dá a oportunidade de viver e aprender. Graças a Deus. Ele disse: não chames como um imundo aquilo que Deus santificou. Então, amados, Pedro é um exemplo de hostilidade, de antipatia. E ele, então, porque ele chamava os samaritanos de imundos, se lavavam 7 vezes para não se contaminar. Os judeus odiavam os samaritanos, lá em 8,48, de João fala isso. Os fariseus humilhavam e menosprezavam os publicanos, Lucas 18:11. De que grupo nós somos? Dos simpáticos ou dos antipáticos? É mais fácil ser dos antipáticos. Mas, amados, não nos esqueçamos do nosso exemplo máximo de empatia, que foi o próprio Jesus.
A Bíblia diz, de sorte que haja em vós, Filipenses 2,5, o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amado, Jesus, quando inicia o seu ministério, sendo ele santo, 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 Isaías 6,1 fala da sua grandeza, ele inicia o seu ministério terreno na fila dos pecadores. Ele toma a fila dos pecadores, o que João Batista se surpreende enormemente, porque Jesus está ali na fila de pecadores, para dar exemplo para nós, porque a vida cristã começa sempre na fila dos pecadores, não é na fila dos santarrões, mas na fila dos pecadores, reconhecendo nossas misérias e dispostos a sepultar nossa vida velha. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que Jesus foi batizado para dar o exemplo a cada um de nós. A vida cristã, a vida com Deus começa a partir do momento que nós reconhecemos nossas misérias e entramos na fila dos pecadores para confessar pecados e sepultá-lo através do batismo. A vida começa aí, amados. E por isso que Jesus começa seu ministério na fila dos pecadores. Amados, o único que podia falar essa frase com propriedade era Jesus. Jesus podia dizer assim, eu não sou como os demais. Quando ele chegou na fila do batismo, ele podia parar tudo. Ele ia poder dizer assim, preste atenção, aqui está a concretização de todas as profecias. Aqui está aquele do qual Gênesis e Apocalipse testemunham. Aqui está a semente da mulher, descrito em Gênesis. Aqui está o libertador de Israel, descrito em Êxodo. Aqui está o sacrifício perfeito, descrito em Levítico. Aqui está o lenho. Aqui está aquele que foi levantado para curar todos os mordidos da serpente. Aqui está o antídoto da vida. Ele podia dizer, aqui está o verdadeiro profeta, aqui está o lírio dos vales, a rosa de Saron, aqui está o desejado das nações, aqui está a perfeita sabedoria, mas ele silenciou e tomou a fila dos pecadores. Começa o seu ministério na fila dos pecadores. Ele se nivelou com os pecadores, sendo ele santo, santo, santo. Que haja em vós o mesmo sentimento, não o sentimento da crítica, do orgulho, de achar que você é melhor do que ninguém, porque o único que podia usar essa frase com propriedade, não a usou, pelo contrário, ele se fez pecado por nós. Amados, nós não encontramos orgulho em Jesus, e o tanto que você e eu temos de orgulho, é o tanto que nós temos do anjo caído. E o tanto que nós temos de humildade, é o tanto que nós temos de Jesus em nossas vidas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu quero ir encerrando, falando então se essa frase é a mãe, essa mentalidade é a mãe das divisões, do apartheid, do holocausto, de todas as segregações raciais e religiosas. A outra frase que é contrária a isso, você sabe qual é a frase que produz unidade? Que são mães da unidade. Quando eu tenho essa mentalidade, no 18:13, aqui de Lucas, do texto lido, o homem, o pecador, aquele publicano, que era uma classe odiada, eram os funcionários públicos da época, ele disse, eu sou pecador. Por incrível que pareça, amados, com essa frase nos nivelamos com todos os demais mortais. O ser mais santo que passou pela terra se colocou na fila dos pecadores, se nivelou com todos nós. Paulo se considerava o maior dos pecadores, talvez por isso trabalhou tanto pela unidade da igreja, jamais admitiu essa possibilidade. Essa é a primeira frase, eu sou o pecador. Quando nós nos julgamos, e deixe-me fazer um acréscimo aqui, eu não concordo com aquele hino que diz, santo, santo, nós os pecadores. Nós não somos pecadores por prática, somos pecadores de origem, por herança,
Nós somos pecadores por origem, mas não por vida, por prática. Porque pecador é quem vive no pecado. Mas, amados, eu não posso reconhecer a minha origem, quem eu era. Eu tenho que lembrar de onde eu saí, o que Jesus fez por mim, para que eu nunca me esqueça. Porque tem crente que sofre de amnésia. Rapidamente. Aquele que está pedindo misericórdia, daqui a pouco ele está pedindo juízo para os outros. Ele se esqueceu o quanto Deus foi misericordioso com ele. Nós sofremos de uma amnésia espiritual. Amados, nós não podemos esquecer, e Paulo não se esquecia, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa frase nos nivela. Quando eu reconheço a minha origem, não a minha prática, mas a minha origem, pecador, eu não vou atirar pedra em ninguém, eu não vou julgar ninguém por aparência. Amém, queridos? Não importa como está vestido, não importa o que usa ou deixa de usar, não importa. Porque a obra de Jesus, o preço que ele tem, é muito maior do que aquilo que ele representa diante dos homens. E a segunda frase, a primeira, eu sou pecador, foi ele que disse. E a segunda frase foi dito por Moisés e por Jesus. Quando Moisés viu as pessoas, dois judeus brigando, ele disse, por que vocês brigam? Êxodo 2:13, vocês são irmãos. Se nós tivéssemos consciência do que essa frase quer dizer, acho que a gente nunca parou, eu nunca ouvi uma pregação sobre o que é ser irmão, mas é algo muito profundo. Moisés falou em 2:13 de Êxodo, vocês são irmãos, vocês são da mesma carne, da mesma origem. E Jesus também pronunciou em Mateus 23:8, quando os discípulos disputavam por cargo, para ver quem era maior. Engraçado que carga ninguém quer, mas cargo todo mundo quer. Parece que a Bíblia diz, levai os cargos uns dos outros, mas não, levai as cargas uns dos outros. Aí Jesus diz assim, olha, os fariseus, os gentios, eles lutam por cargos, por títulos, mas entre vocês não será assim, porque vocês são irmãos. Se eu tenho consciência de que eu sou pecador por origem, e que nós somos irmãos, eu sou igual a ele, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou a mesma coisa, a mesma massa, falível, pobre, cega, nua e miserável. A única diferença que é entre mim e qualquer bêbado, qualquer prostituta ou alcoólatra, é a graça de Deus que atua na minha vida. Amém, queridos? Agora, queridos, qual é o nosso padrão de santidade, hein? Qual é o nosso padrão de santidade? Veja só que o publicano, ele se nivelava com o fariseu, com o publicano. É fácil. Se eu tirar uma corrida com Saci Pererê, não sei se o bicho corre, mas acho que eu tenho duas pernas, que eu ganho dele, né? Se eu tirar uma corrida com um camarada que só tem uma perna, com toda certeza eu vou ganhar a corrida dele. É fácil se comparar com pessoas que não tiveram possibilidade de conhecer a Deus. Agora o publicano, contanto que fosse tão errado, mas ele olhava para a referência certa. Qual é a tua referência de santidade? Você precisa ter referências nobres e altas. Você não pode se comparar com paralíticos espirituais. O publicano olhava para Deus, e diante de Deus a gente só tem dívida, a gente só tem defeito, a gente só tem que pôr a boca no pó e chorar as nossas misérias. Mas quando a gente se compara com pessoas, a gente sempre vai buscar exemplos de pessoas medíocres, para a gente dizer que a gente está no conforto, para a gente ficar sentado esperando ele chegar e atingir o nosso nível. Qual é a tua referência? A referência dele era Deus. Ele nem ousava olhar para cima e dizer, Deus, ser propício para comigo, pecador. Pois bem, amados, como nós temos que ter consciência. Amados, a maior obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se na igreja não há lágrimas, não há confissão de pecados, é porque o Espírito Santo foi embora há muito tempo. Porque essa é a obra do Espírito Santo, convencer os homens de suas desgraças, de seus pecados, de suas misérias. Se nós não temos noção de pecado e das nossas misérias, é porque o Espírito Santo está longe de nós. Porque a obra principal do Espírito Santo é mostrar a minha feiura e mostrar a beleza de Cristo, para que eu olhe para Ele e seja transformado de glória em glória.
Mas antes do Espírito Santo mostrar a glória de Cristo, Ele mostra a minha fealdade, Ele mostra as minhas misérias, para que eu possa olhar para Jesus e ser transformado de glória em glória. Qual é a tua referência? São os publicanos ou é o próprio Deus? Nós temos que olhar para Ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Pare de olhar para a vida dos outros, pare para olhar para pessoas mancas e cegas, olhe para o Santo dos Santos. E você é desafiado a crescer a cada dia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar só falando do veredito de Deus. O veredito de Deus para todos nós, queridos, para todos os homens, é que não há um justo. Isaías 58, 7, depois repetido também em Romanos 3, 9, que nenhum de nós temos vantagem sobre os outros, que não existe nenhuma elite religiosa acima de ninguém. Esse é o veredito de Deus, Romanos 3,19. Somos semelhantes a todos. Isaías 58, 7 diz: qual é o verdadeiro jejum que eu exijo? Não é que tu se compadeça daquele que é semelhante da tua carne, semelhante a ti. Temos que nos lembrar que todos nós somos semelhantes, não somos melhores do que ninguém. Amém, queridos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir então, só pensando em algumas coisas que eu e você temos que fazer. Precisamos, amados, urgentemente, se essa palavra de Deus é verdade, precisamos urgentemente nos arrepender de todo o espírito divisionista que há entre nós, que revela engano, orgulho e complexo de superioridade. Precisamos urgentemente pedir perdão a todos contra os quais alimentamos sentimentos de repulsa, de desdém, de desprezo, e começar a ter uma atitude proativa de reaproximação gradativa e progressiva. A gente precisa se reaproximar de pessoas que nós ofendemos, que nós falamos mal, que nós difamamos, que nós desdenhamos na nossa religiosidade oca e vazia. Como líderes, precisamos pedir perdão a Deus e à igreja, e aos discípulos de nossas comunidades, nossas igrejas, por nossas ações carnais e vergonhosas, que no passado nos separou de nossos irmãos, dando mau exemplo para a nossa cidade, trazendo dificuldade para a sociedade. Crê em Jesus. Jesus diz: Pai, que Ele seja um para que o mundo creia. As nossas divisões dificultam o mundo crer numa igreja dividida, num povo que acha melhor do que o outro. Como é que o mundo vai crer num povo cheio de divisões? A nossa unidade vai produzir evangelismo e vai ganhar muitas almas. E por último, precisamos juntar os cacos com os demais líderes espirituais de nossa cidade, resolvendo nossas diferenças de maneira honesta, estabelecermos as bases para o caminho de volta à normalidade da igreja. Que Deus nos abençoe e ajude hoje e sempre, amados. Esse é o caminho de volta, o caminho do pedido de perdão. Quantas pessoas nós magoamos, nós ferimos, nós destruímos pela nossa religiosidade oca e vazia, pela nossa religiosidade farisaica. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta noite, eu quero com os meus irmãos me arrepender. Tua palavra diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Pai, Ele tinha toda a glória, toda a nobreza, e Ele não considerou-se superior a ninguém, mas aniquilou-se a si mesmo. Pai, que esse sentimento arda no meu coração e de meus irmãos, o sentimento da compaixão, da misericórdia, o sentimento da simplicidade. Deus, tira de nós todo juízo, todo apontar de dedos, tira de nós todo julgamento contra as pessoas que vestem diferente de nós, que falam diferente de nós. Nós não somos melhores do que eles, Pai, mas o diabo tem nos enganado na nossa religiosidade. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos falar como aquele publicano. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Traz arrependimento profundo ao coração da igreja, para que nós deixemos toda divisão, todo sentimento faccioso, todo sentimento de orgulho, que é o pai de todas as divisões.
Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graça e paz. Com isso nós encerramos, não é? Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Um prazer estar com vocês sempre. Boa noite, graça e paz seja com todos. Amém.